E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre um comentário de um comentarista dos canais ESPN que acabou falando sobre a situação do Vasco nesse início de temporada e visando o início de campeonato brasileiro. Ele acabou dando a sua opinião de onde o Vasco vai brigar nesse Brasileirão, porque é uma dúvida do torcedor. Será que o Vasco vai brigar lá em cima? Será que o Vasco vai brigar no meio da tabela? Será que o Vasco vai brigar lá embaixo? E ele acabou dando a opinião dele, e é uma opinião que às vezes eu chego a ter, e é uma opinião que eu chego até a concordar em alguns pontos, e a gente vai discutir sobre isso no vídeo de hoje, se ele tem razão, se ele não tem razão, beleza? Antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like aí embaixo. Conto com o seu like, conto com o seu apoio de coração. E antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para vocês o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você baixando o aplicativo da OneFootball no primeiro link do comentário fixado, além de você receber todas as notícias do seu time de coração em primeira mão, reforço, contratação, jogador que está saindo, jogador que está chegando. Você também tem novidade dos lances ao vivo, você pode conferir tudo no aplicativo da OneFootball, os lances ao vivo da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Primeiro link no comentário fixado. Eu uso o aplicativo da OneFootball, use você também, beleza? Pro vídeo. E rapaziada, o comentário foi de Ubiratan Leal em relação ao Gigante da Colina. E foi assim um comentário até que eu fiquei um pouco surpreso, porque na maioria das vezes, quando você senta para assistir a programas da ESPN, eles pouco comentam do Vasco, pouco falam sobre o Vasco, e quando falam é pra tratar com desdenho. Até quando o Vasco venceu do Flamengo aquele jogo por 1-0, eles pouquíssimo falaram do Vasco, falaram mais da derrota do Flamengo do que da vitória do Cruz Maltino. A gente já sabe como é que funciona a nossa grande mídia. Até por isso eu entro aqui muitas vezes como um contraponto, mostrando pra vocês o outro lado da história que muitas vezes não é contado, que não é mostrado. Então esse foi o comentário do Ubiratan Leal, e a gente vai tentar aqui entender e ver se é ou não coerente com o atual momento do Vasco. A gente sempre tem que tentar aqui ter também os pés no chão. O Vasco hoje briga por vaga na Libertadores, em um brasileiro que classifica o 8º ou 9º colocado. Hoje o Vasco é mais time que São Paulo, Santos, Cruzeiro e Coritiba. Eu não vejo o Vasco jogando assim, brigando para cair no Campeonato Brasileiro, disse o Ubiratan Leal, comentarista ali dos canais ESPN. E eu concordo com ele em parte. Cara, em um Brasileirão que o 8º, o 9º tem chance de se classificar para a Libertadores da América, eu acho que o time que tá ali em 12º, 11º, 10º, vai estar sempre sonhando com uma vaga na Libertadores, vai estar sempre brigando por uma vaga na Libertadores. Até porque nesse Campeonato Brasileiro, essa temporada onde todos os grandes estão novamente disputando o Campeonato Brasileiro, promete ser o campeonato mais equilibrado dos últimos anos. E assim, do mesmo jeito que uma partida pro Vasco é difícil contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra esses times, para eles também vai ser difícil enfrentar o Vasco. Porque o Vasco não é mais aquele time que monta elencos tenebrosos para jogar Campeonato Brasileiro. O Vasco montou uma equipe que tem bons jogadores, que tem bons valores ali de atletas com potencial de crescimento também durante a competição. Tem um sistema de jogo sendo montado pelo técnico Maurício Barbieri, é óbvio que está bem no início, mas hoje eu não vejo mais o Vasco como aquele patinho feio. Ainda tá longe de ser a equipe mais forte do Brasil, ainda tá longe de ser um time que vai brigar no topo para essa temporada, mas é uma equipe equilibrada. É um time do Vasco que melhorou muito. Se você comparar com os últimos 10 anos do Vasco, esse time do Vasco é o melhor, sem sombra de dúvidas. Tem bons laterais, tem bons zagueiros, tem 2 bons goleiros, tem bons meio-campistas surgindo da base, tem o Jair, que é um bom meio-campista também, tem o Andrei, que vai ficar por pouco tempo, mas vai participar também de alguns jogos. O cara provavelmente será titular na seleção brasileira. O Vasco tem pontas em crescimento, tem um centroavante que está sem confiança, mas que no Campeonato Brasileiro passado mostrou que sabe sim marcar gols, que sabe ser artilheiro nessa competição e que pode ajudar o Vasco também. Tem um treinador que pensa um estilo de jogo muitas vezes ofensivo, ousado, que tenta jogar futebol, e isso tudo me agrada. E ele não mentiu, cara. Hoje o time do Vasco, pra mim, é mais time que o São Paulo. Se você pegar peça por peça do Vasco e do São Paulo,
São elencos equilibrados, times equilibrados, mas o sistema de jogo do Vasco eu acho melhor do que o do São Paulo. Ah, Maurício, o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC. Acontece, é um time em construção, mas você não pode jogar o início de temporada todo de um time, jogar tudo fora por causa de um jogo que não foi bem. Não é assim que as coisas funcionam. O Vasco hoje é mais time que o Santos? É mais time que o Santos. O Vasco hoje é mais time que o Cruzeiro? É mais time que o Cruzeiro. O Vasco é mais time que o Coritiba também, sem sombra de dúvidas. E o Vasco tem capacidade de fazer jogos duros com as equipes como o Flamengo, como o Fluminense, como o próprio Palmeiras, como o Corinthians. O Vasco já mostrou isso. Já mostrou que pode sim duelar e brigar por pontos. Pode ganhar o jogo? Pode ganhar. Pode perder, porque é futebol. Não tô falando que é o melhor, mas também tô mostrando aqui pro torcedor que não é só a minha opinião de que não é o pior, de que tem um trabalho sendo construído. Não é terra arrasada o Vasco porque foi eliminado na semifinal do Carioca e porque foi eliminado da Copa do Brasil. O Vasco agora vai ter que concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem mais 38 jogos para fazer nessa temporada. São todos do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem essa vantagem em relação aos demais que vão ter que se dividir. Ah, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, vai ter que poupar jogador aqui, poupar jogador ali. O Vasco não, o Vasco é só o Brasileirão e o Vasco tá se reforçando. Tá negociando com jogadores que podem agregar bastante no elenco. Então eu acredito que quando esse time do Vasco alcançar o seu auge coletivo, técnico, individual de cada jogador, quando todo mundo tiver entendido o sistema de jogo do técnico Maurício Barbieri, o Vasco pode sim fazer esse Campeonato Brasileiro que ele falou, brigando ali por uma vaga em nono, oitavo, sétimo, fazendo jogos difíceis contra equipes mais fortes, mais estruturadas e brigando por pontos. Isso é o que a gente espera do Vasco para essa primeira temporada. A gente não espera, já o Vasco brigando lá em quarto, terceiro, ainda não, calma, pés no chão, o torcedor tem que ter pés no chão em determinado momento, mas também não tá horrível. Tem alguns bons jogadores, precisa reforçar, mas não tá horrível, e eu concordo com esse comentário do Biratan Leal. Foi, se eu não me engano, o único que eu vi falando assim bem do Vasco, a gente pode dizer, ou a realidade do Vasco. A maioria sempre tenta menosprezar, tratar com desdenho, que time ruim, não sei o que lá, foi eliminado por ABC, ou então tenta de alguma forma deixar de falar do Vasco para acabar não elogiando ou para acabar não falando até a realidade do que está acontecendo nos fatos. Mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre a opinião aqui do comentarista Biratan Leal. Muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele erra, como qualquer ser humano, como qualquer ser humano, podemos errar e podemos acertar em nossas análises, mas a gente trabalha com a realidade, o que a gente acaba vendo ali com nossos olhos no momento, beleza? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Também deixa aqui embaixo o seu comentário, não importa se você é vascaíno, se você é botafoguense, tricolor, flamenguista, comenta aqui embaixo a sua opinião. Em qual posição você acha que o Vasco vai terminar o Campeonato Brasileiro? E aí no final do campeonato você vem aqui olhar se acertou ou não, beleza? Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!